Lá em Caxias eu fui. Até às 3 horas precisar, depois realmente. Aqui choveu Bom, menos. iniciou a gravação. Quem vai fazer a prece hoje? Você. Eu? Você. Bom. É sempre quem pergunta. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhinhos. Vamos agora mentalizar o nosso grande Mestre Jesus. Agradecer a Ele por mais este momento. Mais uma grande oportunidade que nos dá de conhecer o seu Evangelho. E que possa, essa noite, ser bem iluminada pelos nossos irmãos espirituais. E que todos nós consigamos pegar para cada um pouco dessa luz, desse reflexo. Que cada um de nós saia daqui melhor do que quando começamos. Que este Evangelho também não fique somente entre nós, entre paredes, mas que ele seja praticado e exemplificado nas ruas do trabalho, onde quer que estejamos. Conforme o Estevão fala aqui no próximo texto que vamos ler, o Evangelho nos liberta, justamente porque nos ensina a ter responsabilidade dos nossos atos. Então, agradecemos a Jesus por confiar em nós, nos ver maduros para começar também a prática do que aprendemos. Pedimos por todos do grupo, Senhor. Pedimos por todos que estão aqui, por aqueles que chegarão, por aqueles que não virão, onde quer que estejam, que sejam abençoados, que possam sentir esse clima, essa paz, essa serenidade, enfim, possam sentir o que Jesus nos manda agora. E pedimos também, Senhor, por aqueles que estão doentes, que estão com problemas físicos, financeiros, mentais, enfim, por todos que sofrem, Senhor, pela humanidade inteira, que todos tenham a sua cota de sofrimento. Agradecemos por tudo, Senhor. Mais uma vez agradecemos essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, só tem nós dois, né? Então vamos embora. Bola para frente. Deixa eu botar o óculos aqui que eu tirei para rezar. Só para fazer um apanhado, né? Uhum. Saulo e Sadoc foi lá na Casa do Caminho, né? Viram lá um monte de maltrapilhos, né? De doentes, de velhinhos, de crianças, de órfãos. E pensaram ao início que isso aqui não tem nada demais. Só que quando Estevão chega, abre a boca, Saulo, muito inteligente, vai realmente achar de princípio isso é uma doutrina muito perigosa, que aparentemente batia contra os conceitos que ele conhece, de Moisés, né? Da Torá. Mas não é que bate contra. Tá? Que Jesus, justamente o que Estevão vai nos falar aqui sobre essa questão da liberdade. Realmente somos livres, mas com mais responsabilidades a partir do conhecimento do Evangelho, né? E Moisés, não, era aquela lei, aquela dureza. Estevão também falará mais à frente. Antes eram servos, hoje não, somos livres. Né? Nós sabemos, né? O que Paulo no futuro vai falar, né? Tudo posso, nem tudo me convém. Bom, acho que está bem apanhado esse início aí, né? Uhum. Aqui nós estamos no livro Paulo e Estevão. Nós estamos no capítulo, deixa eu ver aqui. 5. Capítulo 5, né? O livro é de Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no livro novo, na página 83. No livro antigo, não sei. 8-9. Tá? Nós paramos num parágrafo que diz assim: é verdade que o não havíamos compreendido. Do livro novo é o primeiro parágrafo da página 83.
No velho é o último parágrafo da 89. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite, Elisa, Frane, boa noite. Boa noite. Já Então, se vamos achou? lá. Já, 89 do livro antigo, é verdade que não havia... Isso. Muito bem, menina afiada. Vamos lá. Nota 10. Peraí, que está entrando o Jorge e a Lourdinha. Vou falar logo para eles. Paulo Estevam, capítulo 5, no livro antigo, página 89, no último parágrafo, e no livro novo, página 83, no primeiro parágrafo. Boa Ok? noite a vocês dois. Mas cadê o seu Boa Roberto? Será que está com medo da Lourdinha? Boa noite, família. Boa Não, o noite, seu Roberto Lourdinha. não vai vir, não. Boa noite, amigo. Ele disse que ele está cheio de dor lá no joelho, Imagino. a perna, Nossa. o pé dele está muito inchado. E ele Hum. disse que ia deitar para relaxar a perna, para ver se melhora a dor também, né? Porque ele está sentindo dor direto. Já tem uns 15 dias que ele nem Esse sai de tempo casa. maluco, né? É, isso O tempo tá mesmo. louco, o tempo tá louco, né? Tá pior que a gente, mais louco que a gente. É verdade. Olha, choveu o dia inteiro, agora a noite tá quente, cheio de cupim aí na rua, nas luzes, né? É Quer dizer, verdade. é uma loucura isso. Mas ele É. mandou um abraço para todos e disse que depois ouve a gravação. Tá Ok, legal. então um abraço para ele também. Cadê o Jorge? O Jorge foi procurar o livro. Então vamos lá, Elisa. A Vamos lá. Lourdinha já está mandando, né? Acho que já falei. O livro novo, Lourdinha, página 83, primeiro parágrafo. Já achei, já. Obrigada. É verdade que o não havíamos compreendido. No grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais. Olha o que aqui Estevão está falando aí, né? Ninguém. Ah, mas eu não estava lá. Quem disse? Né? Quem disse? Você estava no planeta e o planeta passava por esse grande momento, né? Então há aí uma história aí de um crime coletivo, podemos falar assim, tá? Porque eu não estava presente, mas se estivesse, quem lê o livro Memória do Suicida vai ver qual é o nome dele, meu Deus? Camilo Castelo Branco, né? Ele chegou em Jerusalém, né? Ele não tinha um braço já tinha perdido o braço, e deram lá um dinheirinho para ele, ele apedrejou Jesus, xingou Maria à vontade, né? Ele fala lá no livro. Então, quem estava lá foi grande negócio da massificação, né? Então, o Estevão está botando todos nós aqui como, né, culpados. Está todo mundo mudo? Está todo mundo culpado. Com Tá pensando aí. certeza. O culpado fica quieto. Já começa a aula Todos dizendo nós. que eu sou culpada? Olha só, ele dá um motivo aqui. Visto sermos todos herdeiros, todo mundo é herdeiro de suas dádivas celestiais. Temos Então, responsabilidades imensas sobre a tragédia do Calvário. pois é. Diz que foi visto Apesar de não uma acharmos palmatória enorme lá, acompanhando Jesus lá indo para o Calvário. Foi visto lá. Foi aquela maior de todas. Foi a maior de Ai, todas. meu Deus. Vamos lá. Ai, eu não aguento com isso. Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. Ué, nós gozamos do benefício que ele deixou? Sim, todos. Então, um tonso, né? Essa razão porque respondemos pelo crime do Calvário. Mas suas feridas foram nossa luz, seus martírios,
o mais ardente apelo de amor. Seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. É o único que, depois que desencarna, faz mais barulho que encarnado, né? Porque nós realmente só viemos pegar, né, o Evangelho, né, depois do desencarne dele. Aí sim, né, naquela época, começaram a compreender. Aí realmente entenderam, né, tudo aquilo que os profetas falaram, principalmente Isaías. E é interessante que quem ia para a cruz tinha os ossos quebrados também, tá, gente? O negócio ali era completo, tá? A crucificação não era só pregar na cruz, não. E Isaías fala que do cordeiro nenhum osso será quebrado. Ele não teve nenhum osso quebrado. Foi crucificado, foi espetado, etc., mas não teve um osso quebrado. Ou seja, Isaías, né? A confirmação de Isaías. E assim por diante. Aí que eles começaram a se tocar, começaram a prestar atenção no Evangelho. O que Saulo aqui está horrorizado, tá? Daqui a pouco nós vamos ver. O Saulo está horrorizado aqui com o negócio. Ele não vai se conter, que é dele, né? Esse ímpeto, né? Conforme o próprio Estevão vai falar na hora do apedrejamento. Se ele defendeu Moisés assim, imagine quando conheceu Cristo. Ele não conhecia o Cristo, né? Mas quando ele conheceu, ele realmente deu uma volta que é o maior exemplo, né? Ele e Maria Magdalena são os maiores exemplos até hoje. Ninguém deu essa volta, essa virada, igual o Saulo, Paulo e a Maria, né? Uhum. Quem quiser falar. Vinde, pois, comungar conosco à mesa do banquete divino. Não mais as festas do pão putrescível, mas o eterno alimento da alegria e da vida. Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. Olha, falar em amor para o judeu é uma coisa que era uma novidade para nós até hoje, né? Então, essa compreensão dessa doutrina aí, né? Não mais a festa do pão material, eles tragam, né? A festa do pão espiritual, né? Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar que conforta a vida, né? É um negócio mesmo, né? Diluído no perfume, nos perfumes. É um negócio que realmente aqueles que entenderam na época, né? Bom, é isso aí. Se quem quiser comentar, vamos embora. Senão, vamos embora. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana. Fala. Não, é isso que eu falo. Vamos prestar atenção que vai falar aqui. A lei humana. Moisés trouxe o primeiro código, né? Antes disse que havia um código de Hammurabi, mas não era tão divulgado, né? Moisés, inclusive no livro da Gênesis, eles conseguem, dizem que foi Moisés, né? Eles conseguem pegar o código de Hammurabi, tá? A história que havia, os mitos da criação da época, tá? Tem muita coisa a ver lá na Gênesis, tá? Do Antigo Testamento, o primeiro livro do Antigo Testamento. Mas a lei ali é aquele que nós comentamos na semana passada, né? 613, né? 365 não, 248 sim. Farás, não farás. Há bem assim, ainda bem material, que era o que nós precisávamos na época. Né? Ver que veio Cristo, nós não conseguimos também acompanhá-lo. Veio agora o Espiritismo. Quantos espíritas existem no mundo? Né? A gente pode contar nos dedos em relação à população mundial. E outros espiritualistas que também procuram compreender mais a profundo, né, o Evangelho. São poucos em relação
ao mundo. Ah, nós, não falo só espiritualistas que procuram compreender o Evangelho, somos muito poucos. Agora, cristãos, né? A grande maioria, né? Vamos lá? Então, como é que pode haver a regeneração? A regeneração só pode haver através de cada um, do esforço de cada um. Pois então, é, ali, mas eu pergunto... fala. Se não há essa... Se você pegar em questão do planeta inteiro, não tem essa lei divulgada, né? Esse estudo, é mais assim, chega numa religião, entra, senta, ouve e vai embora. Mas a ação, né, não está havendo. Veja bem, digamos que cada um tem sua hora, né? Eu estou procurando aqui a questão do mal aqui que eu queria ver para falar. A questão da hora. Da hora. Cada um tem seu momento, sua hora. Né? Agora, essa questão da hora também, nós podemos adiantar um pouco, né? Quando a gente quer. Aquela questão do 3 andares do castelo. Nós estamos no andar da consciência que se chama esforço e vontade. Pô, nós estamos vendo aí tudo aí complicado, tudo. Onde nós podemos correr? Procurar o mais certo, o mais correto. Né? Então, isso depende do esforço de cada um. Está tudo aí para a gente ver. A lei de ouro é para qualquer um, e todo mundo conhece essa lei de ouro. Desculpa. Desde as épocas anteriores ao Cristo, já se falava isso, Confúcio, Buda, Krishna, todo mundo fala sobre essas leis, né? Sócrates, todo mundo fala, não fazer o outro que não querer se fazer a ti. Essa é a lei de ouro. Então, se não houver a conscientização dessa lei, mas o que eu estou procurando aqui, que eu não estou achando... Desculpem, o negócio hoje está bravo. A pergunta está sobre o mal, que fala que... Congelou a Fran. Descongelou já. Descongelou, que eu ia tirar a imagem. Vou tirar a imagem. O mal... Ai, te ver, Boa noite, Ana Luz. O mal... Nós infelizmente precisamos que o mal chegue ao extremo. Tem uma pergunta que tem a resposta aqui, eu não estou achando aqui a pergunta. O mal chegue ao extremo para que a gente realmente sinta na pele e modifique nosso modo de pensar e de agir. Né? Nós temos esse grande problema, a gente paga para ver, podemos até falar assim. Né? Eu estou aqui no bem e o mal, mas não estou achando né? Essa pergunta deve estar em outro lugar. Né? É igual aquele caso, né? É preciso que haja o caos para que haja a ordem, né? É a mesma coisa. Eu também não gosto, assim, não entendo muito bem, estou que nem a Consuelo aí. É preciso chegar a esse mal extremo para poder o bem vir depois, sabe? Eu também... Achei a pergunta, eu acho que achei. 7, 8... Não. Ah, tá. 784. Vamos dar uma olhada nela, Elisa? Espera aí. 784. É a resposta do rei. Né? Abri na 783. Na 784. Tem muito a ver com essa tua pergunta agora, viu, Conselho? A pergunta é mais ou menos isso aí, quer ver? Pergunta 784 do Livro dos Espíritos, está na parte 3ª, no capítulo 8. Lei de progresso, é isso mesmo. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Não, nós hoje? Não é essa a pergunta, Consuelo? Parece um negócio, em vez de avançar, está caminhando para trás, ninguém quer se melhorar. Sim. Não é isso? Aí Isso. a resposta é que eu já falei aqui. Vamos lá. Responde aos espíritos: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Viu?
Aí vem né, as crises, as pandemias, os problemas, até a guerra, infelizmente, que é para a gente entrar nessa de, pô, temos que parar com isso, nós temos que nos melhorar. Mas tem um detalhe também, né? O mal é barulhento, o bem é tímido. Também tem isso, né? O bem está trabalhando no silêncio. Né? Você vê quando há alguma catástrofe, vê lá Petrópolis, sobre aquele problema lá, foi tanta coisa para lá, tanta doação, que eles tiveram que redoar, né? Doar para outros os excessos. Você vê que nós estamos caminhando para o bem. Agora, o mal é barulhento. Ele se apresenta aparentemente mais forte, mas não é. Né? O bem é silencioso. Parece que até nesse lance do bem é silencioso, tem muito a ver com Jesus falando, né? Não saiba a tua mão direita o que a vossa esquerda faz, né? Ou seja, o bem trabalha em silêncio. Ok, Consuelo? Tá Eu sim. entendo a Consuelo, eu entendo, mas é tão ruim da gente, é difícil de aceitar, né, esse mal assim, de forma, enfim, fazer o quê? Nós não somos, né, pensamos em falar isso, aqui não tem nenhum anjo reencarnado. E quando tem algum anjo reencarnado, a gente mete na cruz, a gente faz alguma coisa com ele, né? A gente não se contenta em ter o anjo ao nosso lado, nós temos que despachá-lo. O Gandhi, deram um tiro nele. Né? O Chico, mais crítica que o Chico tinha, gente. O Chico era super criticado. É como o Emmanuel fala, tu tem que ter mesmo o couro de rinoceronte. Não é para aguentar o espírito que tu vai receber, não, é para suportar as críticas. Né? E outros mais aí. Né? A gente vai olhar a vida da Irmã Dulce, a vida da Madre Teresa, são os nossos, digamos assim, que nós podemos, né, mais próximos, exemplos mais próximos, né? Então é isso aí. É isso aí. Agora, o mal é barulhento. Um só que faz o mal, né, faz barulho por 500 que faz o bem, 1000 que faz o bem. Né? Mas parece que está contaminando tudo, né, Afrânio? Porque eu não sei, mas parece que sim, porque você vê, não se tem sossego. Né? O mundo podia não ser nenhuma maravilha, mas eu acho que as pessoas podiam não se amar, mas elas se respeitavam. Hoje em dia não há respeito, há um jogando para cima do outro, muita raiva, muita mágoa, muita violência. E fica difícil de você ver uma luz no fim do túnel dessas coisas todas, né? Parece que a disseminação do ódio está muito grande. Eu sei que pessoas, por exemplo, vamos falar agora dos negros, né? Os negros passaram um inferno, mas agora as coisas estão bem. Então, parece que o negócio deixou de ser muito escondido, né? E como clareou, né, o que acontecia, né? Aí as pessoas agora você não pode falar nada porque ficam não, você tem raiva de preto. Poxa, como é que eu já escutei isso? Eu falei, como é que eu posso ter raiva de preto se eu sou uma, que em casa são 3 negros? E tudo tudo é jogando violência, 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 violência o tempo inteiro. A gente não tem sossego mais. É muito difícil, é muito difícil. Ontem, Consuelo, aconteceu uma coisa aqui na minha rua, que em 34 anos que eu moro aqui, é a terceira vez que eu escuto tiro nessa rua. E foi muito tiro ontem, 2 da manhã. Aí, quando parou o tiro, nós fomos na janela olhar, tinha um cara para assaltar um policial, o policial sabia se defender, reagiu, um saiu ferido, sumiu, o outro, infelizmente, desencarnou aqui na nossa porta, do outro lado da rua, na nossa porta. Né? Quando eu vi aquilo, Consuelo, olha só, todo mundo correu lá para baixo, eu não sei se eu agi corretamente, mas eu acho que agi. Primeira coisa que eu fiz foi fazer uma prece para aquele rapaz. Foi isso que eu fiz preces, várias preces. Eu não entrei no clima que ele era bandido, que ele era assaltante, que ele estava matando. E o pessoal, o vagabundo morreu. Para mim, ele era um ser humano que, assim como eu, já trilhei muita coisa do mal, acredito. Nesta vida e outras talvez tenha sido pior ainda. Então, veja bem, o mal também está no nosso olhar. Tá?
Como Jesus fala, se os olhos, seus olhos são trevas, né? Então, a gente tem que procurar olhar as coisas com um olhar melhor. Olha só, não sou exemplo para ninguém, pelo amor de Deus, mas o que veio na minha cabeça na hora foi fazer uma prece para o rapaz. Não sei quem é, quem não é, sei que ele levou um monte de tiro, desencarnou na minha porta, e foi o que eu fiz, a prece para ele. O que aconteceu, infelizmente, aconteceu, né? Ninguém pôde evitar, né? Ele talvez tenha sido até o causador, né? Que ele foi assaltar, né? É uma questão da gente também modificar o nosso olhar para as coisas. Porque as a gente pessoas, vai ver né, que o mundo, Fran, vai ver que então, o mundo é melhor, né? O mundo é melhor, né? eu acho que as pessoas estão sem paciência mesmo, porque você já pensou, você trabalha, aí você compra um celular em 12 vezes, quando não compra em 24 vezes, né? Aí vem uma pessoa, leva aquele celular, você trabalhou para vender por R$ 100, R$ 80, R$ 50. Aí as pessoas estão sem paciência, sabe? Porque a vida está difícil, né? E tem gente que quer ganho fácil, né? Aí já viu, né? Não é que eu acho certo, mas eu entendo. Não é que eu Vamos acho voltar certo. todo mundo a usar o Xing Ling, que ninguém vai assaltar mais, mas ninguém quer usar o Xing Ling. Pois é. Entendeu? A pergunta 785, que eu fechei o livro, mas eu estava olhando ela enquanto Elisa lia 784, fala sobre isso. 785 vai perguntar qual o maior obstáculo ao progresso, o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo, eu tinha visto. Por que o orgulho e o egoísmo, né? A gente quer ter um telefone para mostrar para os outros, não é para a gente, não. Eu tenho o Zap, tenho essas coisas, porque eu preciso. Que no dia que falar está proibido o Zap, eu não faço nem questão, não. Eu quero só o telefone, não. Para mim me comunicar, eu quero. Mas é justamente por isso. Tem gente que trabalha, não pode ficar. Trabalha com celular, né, Alfredo? Não pode ficar. Eu já vi gente que perdeu 3 celulares, né? Perdeu 3 celulares, trabalha com celular, perdeu 3, e está pagando os 3. Mas deixa em casa, faz alguma coisa. Quando sair, pega o chip e bota no Xing Ling, né? Que durante o trabalho é difícil a gente ser assaltado. Geralmente a gente é assaltado fora de área de trabalho, né? Mas é isso aí, vamos voltar para o nosso estudo. Vamos lá. Vamos lá. Onde nós estamos? Você aí, João? Valeu, João. Boa noite. Olha, no livro velho, página 90. E no novo, Elisa? Elisa? Cadê você? Congelou, Elisa? Página 83, no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo. O Cristo, né? Estamos no meio do parágrafo onde diz a lei é humana. Ok, achei. Obrigada. Vamos lá. A lei é humana. O evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Nossa, isso aí que o Paulo não gostou. Moisés é o condutor. O Cristo é que realmente vai nos libertar. A palavra Salvador tem muito a ver com libertação, purificação. Tá? É usada desde há muitas eras, mas a palavra, o sentido dela é isso aí. Né? Moisés realmente conduziu, né? Não é que ele conduziu o povo no deserto, não. De repente, a gente pode fazer essa analogia também. Né? O deserto, o deserto, a aridez daqueles corações daquela época. Né? Ele conseguiu conduzir aqueles corações duros, áridos, né? No deserto, né? E dar-lhe noções para que chegasse, né, a Jesus, né? Chegasse ao Evangelho, às boas novas. Então, aquele povo é preparado o tempo todo pelos profetas para a boa nova. Né? Saulo está entendendo isso. Tá? É aquela história que nós falamos do Kardec. Quando Kardec viu as mesas girantes, ele entendeu que ali atrás já havia alguma coisa de especial. Saulo, quando ouviu o Estevão falar, ele vai se rebelar já. Né? Vai se rebelar porque ele está entendendo tudo. Só como ele estava também tão bitolado aquilo, tão preso aquilo, tá? Que é onde, né, ele vai ter essa dificuldade inicial. Essa compreensão dele só vai começar depois de ele fazer 1001 coisas na estrada de Damasco.
É que nós vamos ver mais futuramente também. Tá? Alguém quer falar sobre o assunto aí? Então vamos embora. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Nossa, agora Saulo foi lá em cima. Os profetas foram mordomos fiéis. Nós já conhecemos aquela famosa parábola, né, do mordomo infiel. Né? Os profetas não, eles trabalharam mesmo, né? Não se apoderaram de nada. Tudo que chegava a eles era dividido, né? Principalmente as informações. Graças a eles nós temos todo esse conhecimento aí daquela época. Né? Agora vai falando aqui, né? Com a lei, ou seja, com Moisés, éramos servos. Ou seja, faz isso, não faz aquilo. Porque nós não tínhamos condições de entender a extensão, a responsabilidade de nossos atos. Nós éramos muito primitivos ainda, muito bárbaros, né? Estava numa transformação, numa mudança. E agora, com Jesus, com o Evangelho, somos filhos livres. Compreendemos que o Pai não era o Senhor dos Exércitos, não era o Jeová tão temido que está no Antigo Testamento. Jesus fala Pai Nosso, Pai de misericórdia, de amor, apesar que no Antigo Testamento fala isso também, tá? Eles não entendiam. Assim como hoje a maioria dos cristãos ainda não entende isso. É o Senhor dos Exércitos, devemos temê-lo, e etc, 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 né? Alguém quer comentar? Então vamos embora. Espera aí que caiu aqui o fio. Deixa eu botar de novo. Cuidado com o Senhor dos Exércitos, não pode deixar cair nada. Foi só o fio que caiu, já botei de volta. Deixa eu ver se eu já posso abrir minha imagem. Com a lei... Ah, não, já li isso. Nesse ínterim, Estevão sustou a palavra que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspirada nos mais puros sentimentos. Os ouvintes, de todos os matizes, não conseguiram ocultar o assombro ante os seus conceitos de vigorosas revelações. Eu acho que nesse dia, né, como o Saulo foi, os mentores, né, do Estevão, que acompanhavam o Estevão, sei lá, alguma coisa fez para ele soltar esse verbo aí, que realmente está uma chicotada, tá? Isso aí é um chicote mesmo afiado. Né? Pode ser. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos, ali aglomerados, endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação, bem significativo de jubilosas esperanças. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando mais uma vez no seu verbo ardente a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do Mestre inesquecível, nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. E Estevão, por não ter medo, tá? Se ver como espírito, ele não tinha, vamos falar assim, dentro de uma responsabilidade, ou de uma palavra bem dirigida, ele não tinha medo de nada. Ele falava sem, né? Como fala aqui, desassombro, não, a palavra que usou aí para trás. Ele não tinha papas na língua, digamos assim, dentro da razão, dentro de uma coisa bem correta. Né? E isso realmente, os outros profetas, não, apóstolos, tinham medo, tá? Eles ficavam, ó, evitavam muito abrir a boca. Eles sabiam do problema da época, né? Os doutores da lei, né? Os seguidores de Moisés, que, na realidade, eles levavam a lei à moda da casa, como eles queriam, não era como estava escrito. E a Estevão realmente não ligava para isso, não. Vamos lá, Elisa? Alguém quer falar?
Saulo de Tarso. Emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral. Mas, altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Quantos judeus já tinham estado na Casa do Caminho para ver alguma coisa que condenasse a Casa do Caminho, tá? Para acabar com aquilo, e não conseguiam ver. Olha só a diferença. Saulo foi lá e viu. Tudo bem que ele está, conforme fala aqui, o Emmanuel fala aqui, né, que a sua mente não podia compreender ainda aquilo. Um choque, né? Eu ontem, interessante, quando eu estava lendo isso ontem, não sei porque veio na minha cabeça uma música. A música da Cássia, é do Nando Reis, mas quem fez sucesso com ela foi a Cássia Eller, né? Aquela música do Segundo Sol. Né? Quando o Segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Por quê? Olha só, essa música, o Nando Reis foi perguntar a ele se era uma música, né, de negócio de planeta, aí de novo mundo, essas coisas aí, né, que a gente vê muito falar do Nibiru, né, dessa transição. E ele fala, não, essa música aí é o seguinte, é uma nova ideia quando chega. Tá? Aí, por isso, realinhar a linha dos planetas, né, a órbita dos planetas, é isso aí. É porque, nessa hora que chega essa nova ideia, né, é quando, até a ver com a pergunta da Consuelo aí, é quando as órbitas estão todas mesmo, né, estão meio fora de órbita, as ideias atuais. Olha só que letra bonita, né? As ideias atuais estão tudo... Né? Ninguém se entende. Estão fora de órbita. Então, vem o segundo sol, ou seja, uma nova ideia. Para nós vai ser um novo modo de viver. E é mais interessante na letra que lá na frente vai falar... Como é que eu não vi? Eu não me lembrei, mas eu não procurei na internet. Você que fala... O telefone irá tocar, não é isso? O telefone irá tocar. Lá fora tem 2 sóis. Né? E eu tenho uma coisinha que fala: o que é que o telefone faz quando toca, gente? Não chama a nossa atenção? Não faz a gente despertar? Né? Algo está acontecendo, o telefone está tocando, opa, vamos atender. Quer dizer, o telefone irá tocar, nós vamos ser despertados, né? E vamos ver 2 sóis lá fora. A ideia antiga e a ideia nova. É o que Saulo está vendo aqui. Está vendo Moisés, está vendo Jesus. E a mente dele, como ele é uma mente brilhante, inteligente, o telefone tocou. Tocou lá dentro. E isso realmente assustou ele. Qualquer um de nós, quando chega uma nova ideia, assim que é totalmente diferente do que nós estamos acostumados, nós balançamos. É verdade. A gente fica confuso, fica sem entender direito. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Aqui ele fala assim, ó, verificou a diferença, ele ficou altamente surpreendido, mas ele também fundia-se na onda da admiração geral, pelo aquilo que o Estevão estavam pregando. Sim. Agora, eu queria saber o seguinte, ele verificou a diferença entre a lei e o evangelho. Mas tinha tanta diferença assim? Tem. Assim como, veja bem, a lei, conforme nós já falamos, é aquele negócio taxativo. Tá? Tanto que o divino mesmo só é considerado os 10 mandamentos, mais um ou outro. Moisés fez leis mesmo. Leis. Moisés é considerado o grande legislador. Tá? Porque aquelas leis não farás isso, não farás aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, é altamente taxativo. Jesus já fala diferente. Não, você pode fazer, a responsabilidade é tua. Mas também já dá uma ideia das consequências. Jesus começa no mundo, a lei de causa e efeito. A senhora entendeu? Moisés botava a lei, mas também a consequência era também imediata.
Era dura, olho por olho, ia dente por dente. aplicada por Né? outro dali mesmo que cumpria a lei dele. Tipo, Isso. corta a mão, tipo assim, né? Roubou, perde a mão. Mais ou menos assim? Não, veja bem, dentro da legislação de Moisés, tinha uma segunda oportunidade também. Só que quando a pessoa era recalcitrante, a lei era dura. A lei era dura, e era Bem logo dura. de imediato, entendi. Bem Tem dura. Não jeito era, que né? você pode fazer, mas você vai ter a consequência. Então, foi uma É. coisa mais doce, mais... Só que, veja bem, há coisas que a gente faz que o homem não vê. Não é isso? E Sim, Jesus falou sobre isso. é aquilo que você não vê, é aquilo que você faz na sua consciência apenas, e que Isso, ninguém mas sabe. isso, só que fica marcado. Tá? Jesus não falou para ninguém, não faça isso. Jesus explicou, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Ou Entendi. seja, ele abriu um pouco esse Entendi. leque da liberdade com responsabilidade. Então, é por isso que ele achou que isso era um misticismo. É, E ele achou Jesus que muito liberal, né? Muito liberal. é muito liberal, entendi. Né? Aí fala que Jesus foi um revolucionário. Não é que ele foi revolucionário. Né? Ele simplesmente colocou as leis como elas são. Mas não Fala, é também Consuelo. porque ele igualou muito as pessoas e os judeus não gostavam dessa igualdade? Também, porque Também, ele isso aí. aqui, ó, ensinos acarretavam para o judaísmo. Jesus abriu o leque para todo mundo, Pai Nosso. Ele bota o cara lá, o grandão lá de cima igual o lá de Igual. baixo. Então, eles não Sim, gostavam disso, né? É, Eles não queriam isso. Eles queriam ser superiores e considerados superiores até a morte. Né? Eles queriam o respeito, né? De serem melhores. Né? E Jesus mostrou que isso não é verdade. Eu acho que e começou muito por aí também, né? Tirou também. todo essa Falou, realeza deles, né? o poder divino, foi isso que Jesus quis falar. Tanto que ele fala em determinado momento no Evangelho sobre essa questão. É mais fácil os ladrões e as prostitutas chegarem ao reino do céu que vocês, doutores da lei. Ele fala isso, é muito forte. Né? Exatamente. muito forte. É muito forte para ouvirem isso. É muito forte. Para a gente também ouvir isso. Né? Não, Mas você Moisés, a gente mesmo, quando a gente escuta uma verdade, fica às vezes até de mal com o outro, porque ouviu que não tem. Né? Mas por que Moisés coloca as leis desse jeito? Se ele era um enviado de Deus, por que ele não colocou as leis como deveriam ser? Ou seja, igualitárias, generosidade, gentileza. Não, ele coloca isso nas leis também, só que ninguém viu isso. Aí o que ele fez? Teve que botar dureza. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você, Consuelo. Eu fui no Pará. Família, eu vou precisar sair, tá? Um Vai beijo com grande, Deus. bom final de semana. Vai com Deus. Igual. Cuidado com a palmatória, hein? Administra bem, tá? Tá comigo. Vai com Deus. Olha só, uma fazenda no Pará. Eu fui no Pará algumas vezes. Eu já tenho desde 92, 94, negócio desse que eu não vou. Primeira vez que fui no Pará, em 80 e pouco, eu era garoto ainda. Olha, o negócio lá era feio, tá? Era brabo mesmo. O negócio era horrível. Horrível mesmo. Gente, o pessoal lá era outra coisa, não tinha nada a ver com o Rio de Janeiro, não. Andar armado lá era normal. Briga. Ainda deve ser assim, muitos cantões, né? Por aí. Deve ter melhorado em alguns lugares, mas lá era demais. Aí eu pergunto, tem uma fazenda lá no Pará, nesse tempo aí, digamos, botasse o Chico Xavier para ser capataz dessa fazenda, o que é que ia acontecer com ele? Os empregados dele. Então tinha que botar Moisés, deu para entender? Entendi. Se não fosse um cara mesmo. Moisés foi receber os 10 mandamentos, preste bem atenção. Enquanto isso, o pessoal está adorando, pegaram lá os ouros que tinham, fizeram um bezerro de ouro e foram adorar o bezerro de ouro, não é isso? Quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, duas tábuas debaixo dos braços, olhou assim, por que está falando lá nos 10 mandamentos? Não matarás, não sei o quê, amar a Deus sobre todas as coisas. Está tudo lá nas tábuas da lei, né? Moisés olha assim, o quê? Vocês estão adorando o bezerro de ouro? Tá bom, mata todo mundo. Morreu não sei quantos mil, não foi 1 nem 2 mil, não. Eu não me lembro bem ao certo lá, se foi 300 mil, 100 mil.
Uma quantidade na Bíblia, uma quantidade enorme. Ele Mas que trouxe. por conta do bezerro de ouro que eles fizeram, de ouro, fizeram aquela festança ali para Isso, os deuses pagões. Mas isso é isso. necessário e certo, Afrânio? Não é certo, mas é necessário, É porque tinha que necessário. educar. Para quem ficou para cá, olha só, Moisés ficou 40 anos no deserto para reeducar aquele povo. Porque eles, quando no início, E não tá? conseguiu até hoje. É, no início, quando eram as 10 tribos, né, os 10 filhos de Jacó, que vão formar as 10 tribos depois, eles eram tudo certinho, o povo hebreu, tudo bonitinho, seguiam as leis, apesar que também fizeram, os irmãos fizeram aquela sujeirada com José, né, onde foi parar no Egito. Aí depois o povo foi para o Egito para fugir da fome, daquele problema que havia das 7 vacas magras, né? E o que acontece? Quando Moisés liberta o povo do Egito, aquela geração antiga, porque ele bota essa lei famosa que o pessoal combate o espiritismo, não poderá falar com os mortos. Vamos prestar atenção. Se existe a lei, é proibido falar com os mortos, é que fala-se com o morto. Porque fala-se com morto. Tá bom? Então a lei, o negócio existia mesmo. Só que era um costume que o egípcio tinha, que é aquele costume da bobagem, que roupa vou usar hoje, vai chover, né? Fulano gosta de mim, não é isso? Ciclana gosta de mim, etc. Então havia a necessidade de reeducação desse povo em relação às leis que eles tinham. E Moisés teve que ficar no deserto 40 anos penando para que aquela geração, olha só, aquela de 40 anos, uma geração morre, acaba. Vem outra geração, já com Já as dentro novas de ideias. novos conceitos, né? Já dentro educado Isso. com outros conceitos. Então tinha que ser a lei dura, que o povo não era mole. Não era mole, era igual o pessoal que eu vi lá no Pará. Né? E na época eu usava aquelas camisas coloridas, né? Short colorido, camisa hang-tang. Aí tinha uma briga, rinha de briga de galo. Eu entrei na rinha para ver o que era, disse que eu estava tão colorido que até os galos pararam de brigar para me olhar, tá? Aí vocês imaginam como é que era aquilo lá. Mas Coisa vamos lá, gente. horrível. Hein? Coisa horrível, né? Coisa horrível. O negócio era feio lá. Isso tudo era normal lá na época. Então, É bom, normal, sim. Pelo Nordeste é normal ainda. pois é, então a gente vê que o negócio, tá, era muito pesado mesmo. E Jesus, conforme, né, a conselho mesmo falou aí, né, Jesus deu uma aliviada nisso. E deu preferência a quem? Aqueles que eles julgavam que era a escória da sociedade. Porque aqueles que muito sofrem têm facilidade de aprender realmente esse negócio de amar o próximo, né, a empatia, se torna mais virtuoso. Não que seja bom, através do sofrimento se torna mais virtuoso. Está mais macio, né? Já sofreu É. mais, já está um pouco mais macio para entender algumas coisas, né? Tem uma página do Emmanuel, no livro Fonte Viva, que ele fala assim, o nome da página é Crises, Crises, e ele fala sobre isso. Quando nós estamos em crise, nós somos mais, né, mais acessíveis, inclusive às novas ideias, ou então ideias que nós vimos e não aceitamos, né? É isso aí. Essa página é sobre isso. Nós, a grande maioria de nós, o Antônio Carlos fazia uma brincadeira lá no Maria Voz e perguntava para a gente: quem veio para cá pelo amor? Ele Ninguém. falava, pois é, ele falava: não, eu vim, que eu era apaixonado pela dona Ildes, que, né, era de lá. Quer dizer, mas não, é pela dor mesmo. Todo mundo É vai para pela casa de dor. pela dor. Pior que Né? pela dor mesmo. A gente ainda se torna mais humilde, mente mais aberta, mais sensível à cordialidade ou à dor alheia, é através da própria dor. Ainda é assim hoje. Infelizmente, mas nós vamos mudar, se Deus quiser. Amém. Alguém mais quer falar? Então, vamos embora, Elisa. Revoltara-se com a prédica ouvida. Nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota
entre dois ladrões, surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. Olha outra coisa, né? Era a pior morte que existia na época, era a crucificação por piores crimes e também pelas piores pessoas. Então, outra coisa que isso o Saulo tinha e nós temos, né? Pô, esse cara que morreu crucificado, ou seja, o pré-julgamento, né? Pré-julgamento. Ele está ali, ele viu que a ideia, né, era bela, mas, né, e logo já começa aí o preconceito, porque veio de um dito, entre aspas, né, um vulgo criminoso. Tá? Aí começa, a gente vê que é isso aí, né, vai chamar aqui de mistificador, etc, etc. É como ele, dentro do entendimento dele, via as coisas. Via as coisas, não, via aquele momento. Né? Vamos lá? A vitória de Estevão na consciência popular, qual, a verificar naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. Entendeu bem? Para eles, aquela lei existia e ela jamais seria modificada. Principalmente para quem estava usufruindo, tá, das benesses da lei, entre aspas, né? Que eram os doutores da lei, os fariseus, saduceus. Paulo era fariseu, Saulo era fariseu. Então, Frane, na verdade, quando Moisés criou as leis, foi numa tentativa de moralizar um povo bárbaro. Porque isso. naquela época, se hoje, com todo o intelecto que a gente tem, a gente é bárbaro, você imagina naquela época em que poucos sabiam ler e escrever. A barbárie era bem pior. Então, era uma ideia assim, vamos moralizar o povo. E aí, o que acontece? Anos e anos se passaram e os judeus continuavam com aquela ideia de moral na dureza, porque eles só aceitavam aquela lei da dureza. É. Eles não conseguiam vislumbrar o amor nas palavras. Exatamente. É isso aí. Por isso que para eles eram invioláveis, a palavra que a Mano usa. Tá? E veja bem, voltando à musiquinha do Segundo Sol, quando chega uma nova ideia que a gente bate de frente, é porque as nossas ideias são invioláveis também. A nossa verdade, né, são as verdades. Para eles, aquilo era a verdade, aquilo era inviolável. Só que o mundo, né, como diz, não, o mundo gira, né? As coisas se modificam. Né? A gente pode pegar uma brincadeira. A brincadeira não, uma coisa que se falava muito antigamente, que o ovo faz mal. Né? O negócio de comer ovo frito, ou cozido, ou assado, comer muito ovo faz mal. Hoje já recomendo comer muito ovo. Não é isso? Leite com manga mata. Então não existiria sorvete de manga. O sorvete de manga, obrigatoriamente, para ficar cremoso, tem que ter o leite. Então, essas coisas que para nós eram verdades, né? O tempo vai se modificando. E outras verdades deverão estar vindo por aí, e nós não temos nem ideia de que está vindo por aí. Só que nós vamos, né, virão de outros planetas espíritos mais, né, evoluídos que nós para nos ensinar. E nós vamos bater de frente com alguns deles. Vamos bater muito de frente. É o grande problema. Certo? Vamos embora, Elisa. O orador preparava-se para retomar a palavra, momentaneamente interrompida e aguardada com expectação de júbilo geral, quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia. Piedosos galileus, qual o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas?
Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, em que se decidem os destinos das tribos de Israel, invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Olha só, o Israel invencível aí, porque realmente, por tudo que eles passaram, lá na frente, no Sinédrio, quando o Estevão faz o discurso, que está no Atos dos Apóstolos, o discurso de Estevão, capítulo 7, Estevão vai falar por tudo isso que o povo passou. Só que ele vai fazer umas perguntas que vão incomodar os atuais fariseus, tá? Tá lá, não vou falar sobre isso, não, que na hora certa a gente fala. Então, o Israel realmente era invencível, olha só, na sua ideia, tá? Que era justamente a ideia da Torá. Porque tudo que eles passaram foram escravos, foram, né, presos, libertados, etc., né, aquelas guerras, a ideia ela foi levada, né? É igual hoje. Hoje nós temos que agradecer uma coisa à Igreja Católica. O Evangelho chegou até nós graças à Igreja Católica. Ela se tornou dona durante mais de 1000 anos do Evangelho. Uhum. Né? Se tornou dona. Aí fez algumas coisas erradas, veio, né, o Calvino, o Lutero e o Constantino, né? Não, Constantino foi o que fundou a Igreja Católica. Estou falando na Reforma, aí no anos de 1500, mais ou menos, na época do descobrimento do Brasil. Veio Calvino, Lutero, né, e mais outros para fazer a reforma, ou seja, consertar o que estava errado na Igreja. E agora eles estão fazendo a mesma coisa que a Igreja fazia naquela época. Interessante isso. Então, esse poder que a Igreja exerceu, ela protegeu o Evangelho, chegou intacto para a gente. Né? A mesma coisa, por isso que eles falam aqui, o Israel é invencível. Essa ideia de Deus único, tá? Essas leis que eles tinham, né, que Moisés trouxe, foram protegidos. Aconteceu de tudo, mas eles foram invencíveis realmente na ideia. Por isso que eles não admitiam outras ideias. Quer dizer, a dificuldade em aceitar outras ideias. Depois foram, aos poucos, admitindo. Apesar que até hoje, né, o judeu ainda espera o Messias. Ainda não aceita Jesus como Messias. Né? Seu coisa, então, mas agora eu entendo melhor, seu Afrânio, a questão dele pensar tanto desse jeito, porque ele não viu Cristo como filho de Deus, não, ele viu Cristo como um homem comum. Isso. Como um homem comum que não era doutor, não tinha instrução de doutores, não tinha nome, que era muito importante para a época ter nome e família de nome, né? Agora eu entendi dessa parte aqui. Por quê? No início aqui do Estevão está falando aqui, né? Ele fala aqui que o emissário divino, mas não estou achando um pouquinho antes, ele fala sobre isso que a senhora está falando, né? Esperavam ele que num carro de ouro, guerreiro, com armadura, preparado para impor as ideias dele, né? Impor as ideias dos judeus sem modificações, né? As ideias, como o Paulo fala aqui, invioláveis, né? Na força, se fosse necessário. Eles não esperavam um simples carpinteiro, que o Saulo está falando aqui. Né? Não foi um simples carpinteiro. Ele não tinha que ser, que a senhora falou aí, um doutor da lei. Ele não era um doutor da lei, apesar que ele conhecia a lei, né? Nem podemos nem cogitar do que conhecimento dele da lei. Ele foi respeitado, né? Cristo não foi respeitado por eles por isso tudo, né? Não compreenderam, né? Não compreenderam. Gente, deu a hora. Tá gostoso Ai, o que papo? pena! Tá tão bom o discurso, tá tão bom nossa discussão. Pois é. Mas a gente continua. Agora só daqui 15 dias, né? Hoje é dia 7, só dia 22, tá? Semana que vem vai ser no Mundo Maior. Tá joia? Estamos falando Vamos voltar.
Vamos Fala. voltar no travessão que diz assim: piedosos galileus, qual Sim. o senso de vossas doutrinas? Que foi o começo da fala dele, para continuar embaixo. Então, tá? Elisa, marca aí, porque meu lápis que eu trouxe para cá para marcar, Tá. eu não sabia que o lápis andava sozinho, não. Vai ver que É um na tua mistério. casa tem efeitos. Físicos, né? Vou parar a gravação. Por isso que eu